E ela chega chegando, a nossa linda primavera, com raios, trovões, tempestades, sol forte, abafamento, tudo isso num período primavera e logo na sequência o verão. E com ela, nós temos que tomar alguns cuidados. Nesse vídeo eu te mostro pontos positivos, pontos negativos e o que podemos fazer para melhorar o nosso cultivo. São várias dicas de como cultivar as nossas lindas plantas suculentas e conseguir melhores resultados nesse período da primavera e do verão também. Primeiro ponto positivo de bom que a linda primavera dá para nossas plantas, com essas chuvas, elas ficam lindas, com cara de planta saudável. Elas ficam mais viçosas. Porque com a chuva entramos no segundo ponto positivo, que é fazer com que elas se desenvolvam mais. Se desenvolvam melhor. Porque a chuva tem nitrogênio e nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para as plantas crescerem. Olha que lindeza que tá essa soia. Tudo bem viçosa, brilhantes, lindas. Um pouco mais abertas, porque tem muitos dias que ficam nublados. Então, menos sol, em alguns períodos, né? Nos períodos das chuvas, elas ficam mais aberta, ou seja, menos compacta. Outro ponto positivo, como elas brotam muito mais, é tempo da gente fazer muitas mudas. Fazer mudas tanto por divisão de touceira como de decapitações. Aproveitar esta época e fazer replantes. Trocar o substrato, porque é tempo de desenvolver lindamente todas elas. E como elas se desenvolvem mais, crescem mais, os vasos começam a encher. Muitas novas brotações em vários gêneros, em várias espécies de suculentas. Esta aqui é a Tinkerbell. Brota, que é uma belezinha, mas com a chuva brota muito mais rápido, as rosetas crescem mais facilmente. Olha que belezinha que tá esse cedo crocodilo. Olha só quantas brotações por aqui. Todas essas que eu estou mostrando para vocês são plantas que tomam chuva, tá? E por isso essas brotações maravilhosas. Um pouco menos de cor, porque chega a ficar a semana toda chovendo e com isso não tem sol. Então elas perdem um pouco da coloração, que é um ponto negativo, que é o nosso primeiro ponto negativo. As nossas plantas que estavam muito coloridas começam a ficar um pouco menos. Que espetáculo que tá esse arranjo da Babalu, gente. É um graptocedo lindo, esse miolo, essa coisa mais linda. Agora ela tá crescendo, que é uma beleza. Olha que coisinha mais fofa que tá essa pude. Não tenho ela há muito tempo, não. Acho que 20 dias, um mês. E já coloquei aqui na bancada das chuvas. Aproveitar o nitrogênio e observar como se ela é uma planta mais resistente à umidade. E olha aqui, gente, ela chegou com um bebezinho no caule. E olha essa maravilha de brotações. Então temos que aproveitar essa época, fazer muitas mudas, O replante é importantíssimo se o nosso substrato está velho, aproveitem. O ideal mesmo é você já começar no mês de agosto ou pro comecinho de setembro já essas mudanças, porque daí ela já está se acomodando para poder fazer as brotações. Primeiro ponto negativo
é a cor que algumas delas perdem. Algumas não alteram nada, como essa chocolate Ruffles aqui, ela ainda continua com a mesma coloração. Ela é uma gibiflora, que fica gigantona, né? Linda. A minha mandala citrus também ainda não alterou a coloração, porque ela estava com muita concentração de cor, então demora um pouquinho. Algumas espécies demoram mais que outras, mas se essas chuvas continuam, vai aos poucos perdendo coloração. Esta aqui híbrida da metálica também não alterou nada, a cor continua a mesma. Já esta, deixa eu ver aqui, a Big Red. Big Red, gente, no inverno ela tava tão vermelha, tão linda, de coloração e um pouco mais compacta. Então o que aconteceu? Cresceu mais, mas perdeu coloração. Reveria Blue Elf também estava bem compacta, bem mais fechadinha. Agora tá toda aberta, mas em compensação, gente, olha, tem mais brotinhos aqui bem grandes. Já tava no pé do caule, né? Mas com o calorão que tava antes dessas chuvas, elas ficam mais inibidas, né? Elas fecham se protegendo, mas com o nitrogênio das chuvas, elas vão crescendo e enchendo seu vazão. Olha que ponto positivo top, não é? Eu tô amando aqui este vaso da galinha com pálidas. Um tempo atrás ele tava maravilhoso, com rosetas enormes de linda. E aí chegou o momento de fazer poda. Ainda não estávamos na primavera. E eu fiz as decapitações. Gente, aí que maravilha, chega a primavera e olha só. As rosetas que estavam miudinhas estão crescendo, várias brotações. Ela continuou no mesmo lugar que estava, que ela fica aqui na minha mureta. Como ela já estava há muito tempo, é muito resistente, eu fiz a poda e ela continuou aqui. Eu só tirei as rosetas maiores e levei para minha estufa. Mas continuou com muita claridade, né? Com muita luminosidade, recebendo raios de sol filtrado pelo sombrite vermelho. Mas como nem tudo são flores, né, gente? Temos os pontos negativos que esta linda primavera nos dá. Ou melhor, dá para as nossas plantas. O primeiro ponto negativo é, ao mesmo tempo que vem as chuvas, fazem elas crescerem, se desenvolverem lindamente, vem aquele dia que o sol pinica, queima, né? Como dizem, um sol para cada planta. Das plantas que estão a sol pleno, esta bancada aqui, todas elas tomam sol pleno. Inclusive eu fiz até um remanejamento de algumas das gigantes ficarem aqui no alto, que elas resistem mais, e outras aqui mais para baixo para receber um certo sombreamento desses vasos maiores. Esta aqui é a Rudolph, se não me engano, olha, todas as pontinhas delas queimaram, tá? Não foi muito estrago, não é? Infelizmente, todas essas que estão queimadinhas não vão sarar, tá? É igual a gente, quando leva uma queimadura, né? Vai ficar cicatriz. Depende também do grau da queimadura, né? Somente as novas folhas vão estar perfeitas. Esta aqui, eu não tenho o nome dela, eu acho que é uma híbrida, ou é alguma gibiflora maúna Espanha, maúna francesa, alguma coisa assim, gente. Também, ó, teve queimaduras, tá? Dependendo da posição que sua planta tiver, né, vem o raio e queima mesmo. Queimou aqui, deu uma queimadinha bem na pontinha desta.
nada tão grave, né? Mas queima. Se a planta não foi mais grave, porque a planta já estava aqui em sol pleno. Mas se você coloca uma planta nova, mas o que eu acho pior mesmo com a chegada da primavera, que vem as chuvas, são os fungos, tá? Olha, essa folha aqui, desta lindona, que eu vou colocar o nome na telinha, porque eu esqueci, é Blue alguma coisa. Olha, gente, coisa mais linda. Então, algumas folhas dela fungou. Tem outra aqui também, ó. Olha isso aqui, gente. Essa Echeveria bonita. Que não está bonita, tá feia, 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 toda fungada. Então, veja, as chuvas podem fazer isso com as nossas plantas. É um ponto negativo, que é o fungo. Algumas fungam uma folhinha ou outra, e outras fungam muito mais. E aí eu já entro com o nosso primeiro cuidado, mostrando essa Echeveria bonita, que não tá bonita. Olha, gente, várias folhas fungadas aqui, tá? É o que, gente? Quando a planta está já tomada por vários fungos, como esta, com várias folhas já fungadas, nós temos que retirar esta planta do vaso, tá? Porque a gente vai ter que observar o caule, que não tá dando para ver. As folhas são muito apertadinhas, né? E isso é uma característica da gente ficar bem esperto. Quanto mais apertadinhas as folhas, mais o acúmulo de água ali que ela não escorre, fica parada, e por isso dá o fungo, né? Então, tem que retirar, porque a gente não vai só pela folha. A gente tem que olhar o tronco, tem que olhar as raízes, tá? Porque além de fungo, pode ter até cochonilha de raiz aqui, né? E a raiz não está saudável. Então, não adianta eu só vir aqui tirar algumas folhinhas, deixar esse miolinho só, tá? Sem ver o resto. Você pode até fazer isso, né? Daí vai dar para você ver o caule, mas e as raízes? Então, retire sua planta do vaso e observe ela totalmente, desde a raiz. Tira todas as folhas fungadas, joga fora. Se sobrar um miolinho, pode deixar. No meu caso, eu faria uma decapitação, né, do miolinho que estiver saudável, da rosetinha que estiver saudável em cima. As folhas toda estragada vai pro lixo, tá? A raiz, se tiver boa, o caule também tiver bom, deixa ele para brotar. Eu tenho um outro exemplo também, olha, esse é o cedro clavato. É um lindo prolífero, amo este cedro. Mas olha, algumas folhinhas fungadas aqui, pelo excesso de umidade. Muita chuva. Então, mesmo estando numa bacia de barro, que é o nosso segundo cuidado, se você puder cultivar algumas plantas que são mais sensíveis à umidade, num vaso de barro sem permeabilização, é uma excelente dica. Mas mesmo assim, percebam, pode fungar algumas folhas, porque o excesso de água na própria folha da planta e também do vaso, que às vezes não dá tempo de secar, já vem outra chuva. E a dica principal na rega das nossas plantas suculentas é esperar o substrato secar para depois regar. E isso não acontece na primavera. Na primavera, elas chegam a ficar mais de uma semana, porque não dá tempo. Se sai um dia de sol, não é o suficiente. Um vaso pequenininho como esse,
pode até ser que seque, tá? Se for com aquele calorão, solzão danado, né? Porque ele é de barro pequeno com uma camada de drenagem top. Eu tomo esse cuidado com as plantas que eu coloco todas a céu aberto, porém protegido com um sombrite. Céu aberto no sentido de tomarem chuvas. É um outro cuidado que você tem que ter. Vaso de barro vai ajudar bastante. Segundo, camada de drenagem, seja qual for o elemento que você use, pedrisco, carvão, isopor, argila expandida, tem muito material, inclusive reciclar, né? Você não precisa gastar com isopor. Pega pedaço de isopor que a gente sempre acha nas calçadas e use como drenagem. O isopor é de graça e você ainda ajuda a natureza, né, gente? Ajuda por todos os lados. Natureza planta, natureza meio ambiente. Uma outra dica é você usar um vaso pequeno para o tamanho da planta, tá? Ou uma colônia fofa desta, né, gente? Então, essa Tinkerbell, ela veio pra cá quando já estava cheio de brotações, tá? Ainda não tinha iniciado a primavera. Como já estava cheio, com bastante camada de drenagem e o vasinho de barro, então resolvi começar a adaptar ela a céu aberto, com chuvas. Então, tá todo tomado de rosetinhas. Então, a água cai dentro? Cai, mas tem uma drenagem boa. A água cai em cima de todas. Uma parte da água escorre para baixo. Então, isso facilita, sem contar a competência, a concorrência aqui, sem contar várias rosetas que tem que ser hidratada, né? Então, a água que entra, ela é logo absorvida aqui. E excedentes cai fora do vaso, tá? Primeiro solzinho que dela já vai secando. Esta é uma dica valiosíssima. Tamanho do vaso menor, de preferência, que a planta, tá bom? Aqui, olha, eu tenho uma echeveria também, em vaso de barro, que está com 3 rosetas enormes. Então, a quantidade de substrato de água para todas essas 3 aqui, olha, num vaso de barro que seca mais rápido, porque a gente não tem só o sol, né? A gente tem o vento também, que ajuda a secar os nossos vasos. Se de barro, ajuda bastante. Já o de plástico, não, o vento não vai interferir em nada aqui, gente. Vai interferir somente de cima para baixo. Então, o cuidado, o vaso de barro, ou se usar o vaso de plástico, muita atenção nessa camada de drenagem. Essas são dicas riquíssimas, valiosíssimas para a gente que quer cultivar suculentas a céu aberto, tomando chuvas. Mais uma dica: se suas plantas são novas, você está iniciando no cultivo, você ainda não sabe se ela é resistente ao seu clima, cubra essa planta com plástico. Plástico de mesa que a gente usa na cozinha tem que ser transparente, tá? Cubram elas até passar a chuvarada. Receber 2 dias, 3 dias de chuvas, beleza. Mais que isso, para uma planta nova que você ainda não tem certeza da resistência dela, tá? E mesmo sendo resistente, ela pode fungar também, tá? Nada impede, porque existe também o excesso de água nas folhas.
né, que entram e fica diretamente no caule. Então, cobrir as plantas, bacana. Esse plástico transparente vai deixar o sol entrar, então elas não vão perder a coloração. Vão perder, obviamente, o que já é natural da perda, que é a falta do sol. Mas você protege da água em abundância por vários dias e correr o risco de perder sua planta. Um outro cuidado do que fazer nessas temporadas é, se você puder, retirar sua planta que não está indo bem com essa chuva, ou que você acabou de comprar e sabe que ela não é tão resistente à umidade, ela ainda está em adaptação. Se não cobrir com plástico, você pode retirar e colocar no ambiente coberto, desde que este ambiente coberto não tire a luminosidade. Não precisa do raio solar, né? Quando tiver, né, gente? Porque é mais chuva do que sol. Então, mas a claridade, tá? De uma telha transparente, de uma varanda, né? Onde vai entrar a claridade do tipo de uma janela, onde recebe toda a luminosidade do dia, também vai ajudar. Espere essa temporada acabar, aí vê a previsão do tempo. Essa semana é só chuva, deixa ela cobertinha. Ah, o tempo vai ficar bom, volta ela, vai fazendo isso, gente. Dá trabalho? Dá, mas é uma forma da gente garantir o nosso exemplar na nossa coleção, tá? Agora, se você não tem problema algum que esse exemplar não se saiu bem aí nas temporadas de chuva, se melar, melou, se fungar, fungou, se morrer, morreu, aí tudo bem, né? Sem estresse. Deixa que a natureza vai cuidar. Se tiver que morrer, vai morrer. Mas, se você não tem esse espaço para cobrir, como eu disse, o plástico vale a pena, gente. Compra lá 1 metro, 2 metros, 3 metros, dependendo da sua bancada, do seu jardim, cobre. Improvisa. Prende de um lado, prende do outro, para o vento não levar embora. E faça isso. E tome todos esses cuidados que eu disse. Se puder, vaso de barro. Se não, camada de drenagem bem generosa, metade do vaso. E tamanho do vaso, tá? Plantas grandes, olha, atingiu a borda, passou da borda. Ai, normalmente a gente troca o vaso para que ela continue crescendo. Nesse período de chuva, melhor não, gente. O que você pode fazer se ela tiver no tempo de trocar substrato, já tá velho, aí você tira todo esse substrato, mas volta pro tamanho que estava, pequeno pro tamanho dela. Na verdade, eu acho esse tamanho bom. E aí é legal porque a chuva bate, olha, esse tipo de planta, a chuva bate, tanto entra quanto também escorre muita para baixo. Se ela tá mais para dentro do vaso, o que escorre aqui também vai para dentro do vaso, certo? Então, as rosetas para fora do vaso ajuda muito essa água escorrer. Uma outra dica super legal é você renovar suas plantas que estão há muito tempo no arranjo, no seu vaso. Então, por exemplo, esse meu cedo bronze, gente, olha só. Olha o caule, que grosso. Quantas rosetas. Ele tá lindo, né? Eu tenho até dó de mexer nele. Já fazem, eu acho que umas 2 primaveras que eu olho pra ele e falo, vou renovar. Vou aproveitar, fazer mudas, né? Porque cada vez que você faz a renovação, no caso com a poda, a decapitação, você consegue mais brotações, mais mudas.
e vão crescer, né? Vão brotar novas mudas no caulezinho e essa muda vai para encher outro vaso, né? Com várias. Então, dá dó, né? Porque ele tá lindo. É o diferencial, né, de uma planta no cultivo ao longo do tempo. Mas eu preciso renovar, tá? Na verdade, eu preciso trocar até o substrato dele. Então, se eu for tirar este lindão daqui, ele tá no vaso de porquinho, que nem aparece a carinha do porquinho mais, gente. Tampou tudo. Aí, vai quebrar várias rosetinhas. Até caulezinho pode quebrar. Então, o ideal é eu decapitar, cortar, podar várias delas, principalmente essas que estão bem baixas, tá? Porque para enfiar a mão por aqui por baixo, ó. Pois é. Mas eu vou ter que fazer. Eu acho que vai ter que ser nessa primavera. Eu vou, inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo quando eu for fazer isso com ele. Porque ele tá lindo, não tá, gente? Olha, quantos anos se desenvolvendo e crescendo desta forma. Aproveita, gente. Façam muitas mudinhas, muitas. Na hora do replante, ela já está com brotações num tamanho legal, já retira e faça todo o procedimento certinho, se ela não tiver raiz, né, para poder cicatrizar, se adaptar, voltar ao jardim, às chuvas, todo esse processo que a gente precisa tomar cuidado. E se ela tem essas brotações, olha como este lindo aqui, Aurora Blue. Ai, gente, eu tô amando essa coisinha mais fofa. Eita, coisa linda. Esse aqui não fica na chuva, tá? Ele fica aqui na minha estufa, que é com telha leitosa. Mas ele recebe chuva de vento, tá? Porque dá umas ventanias e vem chuva e salve-se quem puder. Então, aproveite, tá? Eu aproveitei, eu tinha uma outra muda no outro vaso e cortei tudo isso aqui assim, olha. Tá? Porque esse tá lindo, eu não quis mexer nele agora. Tá? Ele tá em adaptação, inclusive, também aqui. Então, vou deixar ele encher agora nessa primavera linda. E façam mudas, tá? Por poda, por divisão de toceira. Tem 2 mudas num só caule. Corte uma, retire, garanta mais de uma espécie, mais de um exemplar da mesma espécie. Com certeza você vai conseguir muitas mudas, tomando cuidado da cicatrização, como eu disse. E a última dica, gente, de cuidados, de diminuir todos esses problemas com fungos, com pragas, é você fazer a prevenção ou mesmo extermínio, né? Se ela já está doente, você tem que dar o jeito de eliminar a doença. Se é fungo, com fungicida, borrifando. Se é cochonilha, passando inseticida, também borrifando. Aproveite olhar na hora desse replante, da troca de substrato ou da troca do vaso, se as raízes estão saudáveis, para que ela não volte e fique aí mais um ano, né? Dependendo da espécie, a gente troca o substrato anualmente. Outras aguentam por 1 ano e meio, 2 anos. Depende muito da espécie, depende muito do desenvolvimento desta planta. Então, previna. O fungicida é essencial, tá? Então, você pode, já antes, né? Se você fazia a prevenção mensal ou quinzenal, passa a fazer semanal, tá bom? Toda semana, enquanto essas chuvas durarem, faça a prevenção semanal,
tá? Seja o fungicida sistêmico, que é aquele que age de dentro da planta para fora, como se fosse um antibiótico, não é? Ou aquele que funciona como uma pomadinha, como um cremezinho, que é o de contato, tá bom? Cuidem das suas lindonas, desejo sucesso no cultivo de todos vocês. Quem ainda não deixou um curtir, aproveita que tá acabando o vídeo. Curtam, compartilhe, comente. Muito importante o feedback de vocês, a interação de vocês nesse vídeo. Em todos os vídeos. Assim, o canal cresce. O YouTube envia para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau.